Se você acha que sofrência é ouvir Marília Mendonça com um copo de bebida alcoólica na mão à noite, é porque você ainda não conhece o Cartola. O pai das músicas tristes pode não ser tão conhecido assim, mas quem já escutou com certeza já teve aquela vontadezinha de chorar no banho sem nem tá triste. Sejam bem-vindos a mais um SM História. Galera, a gente sempre fala aqui do Guitarra Intensiva, que é um dos métodos mais didáticos e bem avaliados da internet. E o mais legal é que eles seguem a nossa forma de pensar, pegar algo difícil e transformar em simples, sem enrolação. Com certeza você que está aqui nesse vídeo já toca algum instrumento, principalmente quem toca violão sempre tem aquela vontade de dar pelo menos uma arranhada na guitarra. Aproveita que por enquanto todos os planos estão com 50% de desconto no primeiro link da descrição. Logo após o vídeo, corre lá! Os estilos samba e choro são uma escola, melodias bem trabalhadas, acordes com dissonâncias e muito bem invertidos. Esses estilos têm como característica as melodias em tons menores. Sabe aquelas musiquinhas tristes, como o tema do Naruto? Esse estilo, principalmente na época do Agenor de Oliveira, mais conhecido como Cartola, era muito popular. Normalmente, as letras acompanham a parte musical, sendo feliz ou triste, dependendo da construção da música. E pelo samba e choro terem essas melodias bem presentes na música, as letras geralmente são de alguma decepção amorosa ou saudade de uma época, enfim. Nosso querido Seu Agenor nasceu em 11 de outubro de 1908, no Rio de Janeiro. Ele nasceu no bairro do Catete, mas passou a sua infância no bairro das Laranjeiras. Cartola era o mais velho entre 8 filhos de Sebastião e Aida, seus pais. Inclusive, o nome dele era para ser Angenor e não Agenor, mas isso ele só foi descobrir anos depois, quando foi preparar a papelada para o seu casamento. Naquela época era muito comum uma pessoa ter seu nome registrado errado. Era perigoso você olhar o seu RG e ver que tinha 400 anos. Ele tem na família antepassados escravos, o que deveria ser muito ruim de lembrar, mas por outro lado, o avô materno dele era um grande cozinheiro, que atendia várias pessoas famosas na época, fez ele levar uma vida normal e em liberdade. Aos 8 anos, Cartola e sua família se mudaram para o bairro das Laranjeiras. Mais ou menos nessa idade, o seu pai começou a ensinar cavaquinho e violão para ele, o que começou a despertar uma paixão por compor. Ele me dava lição, eu estou estudando aqui, ele está tocando violão, então eu não sabia se eu aprendi a ler ou se aprendi a tocar violão. O que você quer que eu cante para o senhor? Um samba, né? Hein? Mas qual é o que você gosta? Esse muito. Ah, bom. Mal começastes a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida. No bairro das Laranjeiras, ele começou a torcer para o time característico do bairro, o Fluminense. Lá também, o pequeno Cartolinha começou a frequentar os ranchos carnavalescos, onde podemos dizer que foi ali, bem pequeno, que ele começou a sua carreira musical. Ele tocava nos ranchos que as suas irmãs participavam, que eram as chamadas pastorinhas. Ele gostava tanto de fazer isso, cada vez mais inserido no mundo do samba, ele até participou da fundação da Estação Primeira de Mangueira, que, se eu não me engano, é a escola de samba mais famosa de todas. Ele até sugeriu as cores sendo verde e rosa, que até hoje são as cores da bandeira da escola de samba. Por motivos de dificuldade financeira, Cartola e sua família se mudaram para o Morro da Mangueira, que tinha mais ou menos 50 barracos lá. Mas lá fez um grande amigo 6 anos mais velho, chamado Carlos Cachaça, que foi o seu parceiro em vários sambas, inclusive. Cartola, você mora ao lado da escola de samba da Mangueira. Você aprendeu a fazer samba na escola? Não, como dizia o saudoso Noel Rosa, ninguém aprende samba no colégio, né? Eu faço samba porque a natureza assim quis, a musa me abraçou, achou, me escolheu para fazer como escolher outros colegas meus, e a gente faz, sem precisar de estudo algum, às vezes. Cartola, qual é o seu principal parceiro? Bom, meu principal parceiro é o Carlos Cachaça, com quem eu fiz mais músicas, né? E todos eles me dão muito bem, são meus amigos, mas começamos juntos. Cartola estudou só até o 4º ano. Abandonou os estudos para trabalhar com 15 anos como aprendiz de tipografia e mais tarde ele foi trabalhar como pedreiro. Os apelidos que nós no Brasil somos mestres em criar: Praieiro,
Choquito. É, o Castor ali, ó, correndo, se escondendo, ó. Por que, Castor? Olha o tamanho do dente do menino. Tornou uma coisa muito boa na vida dele. Foi quando ele estava trabalhando nas obras que o apelido Cartola surgiu. Ele usava um chapeuzinho para proteger o cabelo do cimento das obras. E os seus colegas de trabalho falavam que aquele chapéu parecia mais uma cartola. E assim nasceu o apelido de um dos maiores sambistas do Brasil. Como a vida de todo mundo tem uma fase difícil, a do Cartola não foi diferente. Aos 17 anos, a sua mãe faleceu. Por conta disso, ele começou a conviver com seu pai e começou a ter várias brigas frequentes, mas uma principal. Cartola estava numa fase de sair para casas noturnas, beber muito, basicamente sem rumo nenhum, e ainda contraindo várias doenças daquele jeito que vocês já sabem. E foi aí que o seu pai expulsou ele de casa. Ele ficou muito fraco, mal alimentado e dormindo na cama de um barraco menor ainda. Mas lá, uma mulher que era sua vizinha, 7 anos mais velha, começou a cuidar dele. E ele começou a morar na casa dela. Ela era casada, se chamava Deolinda e tinha uma filha. Mas convivendo com Cartola, eles começaram a se apaixonar. E mais pra frente, ela largaria o marido dela pra ficar com Cartola. Ele tinha 18 anos e a partir dali começaria uma série de responsabilidades, já que ele teria uma filha que teria que cuidar como se fosse sua. O barraco onde eles moravam tinha mais gente agora. A Deolinda sustentava a casa com o trabalho de lavadeira e cozinheira. O Cartola ainda fazia alguns trabalhos como pedreiro, mas agora ele estava começando a levar a sua profissão de música e composição mais a sério, ganhando dinheiro tocando em bares, junto dos seus amigos como Carlos Cachaça, que eu falei. Na época já eram considerados os maiores compositores do morro. Um pouco mais pra frente, Cartola se inseriu na criação de escolas de samba. Criou um grupo com esses outros compositores e tocavam sempre em blocos de carnaval. Mas essas histórias mais detalhadas estão na biografia de cada escola de samba, como a Mangueira e outros projetos que o Cartola participou. Inclusive, você vai ver músicas como Chega de Demanda, que ele compôs e foi uma das primeiras músicas escolhidas para desfile. Chega de demanda, chega. Na década de 1930, Cartola começou a ficar conhecido fora das escolas de samba. Através de suas composições, um rapaz chamado Clóvis Miguelão foi atrás dele, depois da ordem de um cantor do samba muito importante na época, chamado Mário Reis. Mário pediu para um parceiro procurar o Cartola porque gostou muito de uma das composições dele e queria a permissão e os direitos para regravar a música. Ele vendeu os direitos de Que Infeliz Sorte, mas quem lançou não foi o Mário Reis, porque a voz dele não se encaixava bem com a música. Quem gravou foi o cantor Francisco Alves, considerado um dos grandes do samba também, para quem ele vendeu mais músicas lá na frente, mas ele sempre preservava a autoria, sem dar crédito de parceria para ninguém. E tá certo, né? Oxi. Feliz sorte. Primeira gravação minha. Infeliz sorte, para resistir a esta paixão é forte. Se não passava. Em 1932, Francisco Alves e Mário Reis gravaram outro samba seu, chamado Perdão Meu Bem. Nessa época, o Cartola estabeleceu uma amizade muito forte com o Noel Rosa. Com o poeta de Vila Isabel, ele compôs Tenho um Novo Amor, interpretada por Carmen Miranda. Também em 1932, a Mangueira foi campeã do desfile promovido pelo jornal com o samba Pudesse Meu Ideal, a primeira parceria com Carlos Cachaça. Se eu fosse ficar contando aqui todas as composições que o Cartola criou e outros artistas regravaram, esse vídeo aqui ia ter umas 5 horas no mínimo. Mas eu vou pontuar os acontecimentos mais legais e marcantes na vida do Cartola, como na década de 1940, onde o maestro Heitor Villa-Lobos, que tá na nota de 500 cruzados, convidou o Cartola e outros sambistas como Pixinguinha, Donga, para gravar música popular brasileira para outro maestro muito famoso, chamado Leopold Stokowski. E não era um lugar normal, mas sim a bordo de um navio. Daí eu nem preciso falar que ele fez muito sucesso, aparecendo em gravações de outros artistas também. Mas lembrando, ainda sem ter lançado nenhum álbum. Cartola, quantas músicas você já fez? Olha, meu filho, eu não sei, perdi a conta, tá? Eu tenho músicas que eu mesmo já não lembro mais.
que é minha. Aconteceu um troço interessante aqui em casa uma vez. O Nelson, a gente chegou aqui, pediu o violão, vou cantar um samba novo, meu, quer ouvir? Quero. Aí ele cantou o samba todo, quando acabou de assistir pra mim. Eu vou gravar essa música, já tem até um cantor. Eu digo, grava mesmo porque vai ser sucesso. Ele começou a rir, porque eu tá rindo de quê, rapaz? Ele disse, essa música é sua. Eu digo, minha? É, você não sei, não. Não lembrava mais que a música era minha. Pra você ver, esqueci muita coisa. Cada vez ficando mais popular e recebendo mais reconhecimento no samba e na música brasileira em geral, Cartola começou a trabalhar em uma rádio, cantando as suas próprias composições e músicas de outros artistas também. Foi na década de 1940 que ele ainda criou um programa com Paulo da Portela, chamado A Voz do Morro, na Rádio Cruzeiro do Sul. Mas e aí? O Cartola nunca vai lançar um álbum autoral pra gente ver, não? Ainda não. Antes disso, mais tempos difíceis. Quando a diretoria da Escola de Samba da Mangueira mudou, o Cartola começou a ter desentendimentos com o novo diretor, que desqualificava os sambas dele, por volta de 1947. Pra dizer que ainda não tá bom de problema, o Cartola contraiu meningite, ficando em coma por 3 dias e fazendo ele andar de muleta por 1 ano inteiro. Como ele já era conhecido, ele ficou com vergonha do seu estado e se mudou para um lugar com a sua esposa Deolinda. O único problema é que ele teve que assistir à morte da sua esposa, que faleceu por uma parada cardíaca. Cartola se viu solitário e agora ele morava em uma favela chamada Bairro do Caju. Nesse tempo, ele arrumou trabalhos como vigia de edifício e lavador de carros, mas ainda assim ele estava entregue ao álcool e se sentindo muito fraco, vivendo para pagar garotas de programa e com esse problema no nariz dele chamado rinofima, em um estado mais avançado. E é por isso que em todas as fotos, praticamente, ele tem essa aparência mais escura e inchada. Mas quando ele encontra Eusébia, mais conhecida como Zica, Cartola se apaixona de novo e vive até o final de sua vida com ela, sem ter filhos. Inclusive, eles voltam a morar perto do Morro da Mangueira para morar perto do seu melhor amigo, que já falamos aqui, Carlos Cachaça, e perto da casa da irmã da Zica. Fora isso, eles construíram um restaurante misturando comida e música, 2 coisas que eles amavam muito. E esse negócio foi um grande sucesso na região, fazendo aí a retomada do reconhecimento do Cartola. E por que retomando o reconhecimento dele? Durante 7 anos, antes de conhecer a Zica, o Cartola ficou desaparecido dos seus conhecidos. Fora do ambiente musical, muitos pensavam que ele até tinha morrido, chegando a fazer músicas em homenagem a ele. Olha só que pesado isso, você ser um compositor que, sem ter lançado nem mesmo um álbum solo, já é conhecido e ter a sua sobrevivência questionada e até feito homenagens a você. Lembrando que na época não tinha um meio de comunicações rápidas como a gente tem hoje, ou seja, talvez nem ele mesmo saiba que isso aconteceu. Em 1957, Cartola trabalhava como vigia e lavador de carros dos moradores de um prédio em Ipanema. Nessa função, ele foi identificado por um jornalista chamado Sérgio Porto. Quando ele viu o compositor magro, fraco, ele decidiu ajudar, começando pela redescoberta do sambista. O reencontro com o jornalista foi definitivo para a retomada da sua carreira como músico e compositor. Assim, o Zi Cartola, como eu citei, foi um sucesso, que era o restaurante e espaço musical de Cartola e Zica, sendo o local onde várias composições nasceram. E eu também não preciso falar que o Cartola, durante toda a vida dele, ele sempre quis estar inserido em projetos de escola de samba, e até ator ele já foi. E até Cartola completar os seus 65 anos, ele gravou com vários artistas, vários mesmo, porque não tinha um artista que queria ficar de fora das composições dele. Mas a consagração definitiva viria somente em 1974. Alguns meses antes de completar 66 anos, quando ele finalmente gravou seu primeiro disco solo. Cartola foi levado por Beth Carvalho depois da gravação de As Rosas Não Falam e foi lançado pelo pesquisador musical, produtor de discos e publicitário Marcos Pereira. O disco recebeu vários prêmios e foi considerado o melhor disco daquele ano. Ele convidou só artistas monstros para acompanhar
na gravação de acompanhamento do álbum, e isso você pode perceber escutando as músicas do álbum. Ele interpretou Acontece, Tive Sim e Amor Proibido, canções de autoria própria, Disfarça e Chora e Corra e Olha o Céu, parceria com Dalmo Castelli, Sim com Oswaldo Martins, O Sol Nascerá com Elton de Medeiros, Alvorada com Carlos Cachaça e Hermínio Belo de Carvalho, Festa da Vinda com Nuno Veloso, Quem Me Vê Sorrindo com Carlos Cachaça e Ordenes e Farei com Aloísio. Gosto de fazer samba de dor de cotovelo, falando de mulher, de amor, de Deus, porque é isso que acho importante e acaba se tornando uma coisa importante. Logo depois, em 1976, a mesma gravadora lançou o segundo LP, também intitulado Cartola. O sucesso do álbum foi puxado por uma de suas canções mais famosas, As Rosas Não Falam, incluída na trilha sonora de uma das novelas da Globo. Tudo isso aos 65 anos. Ele realizou seu primeiro show individual, acompanhado pelo grupo Galo Preto. O show foi um sucesso de público e se estendeu por 4 meses, tocando em várias partes do país. Daí pra frente foi só aproveitar o maior auge da sua carreira, tocando, compondo, fazendo shows solos com a banda, com artistas famosos. Em 1978, quase aos 70 anos, ele se mudou de Mangueira para uma casa em Jacarepaguá, buscando um pouco mais de tranquilidade na tentativa de continuar compondo, mas sempre voltando para visitar os amigos no bairro onde ele cresceu e ficou famoso. Em frente à sua porta foi inaugurada a praça batizada como As Rosas Não Falam, o nome de uma das músicas mais famosas dele. Enfim, que bobagem as rosas não falam. Nesse mesmo tempo que ele se mudou, Cartola continuava gravando mais e mais com vários artistas. Porém, ele já se encontrava mais velho e muito doente, sendo diagnosticado com um câncer na tireoide. Até 1980, ele continuou compondo e gravando, só que ele sabia que ele não iria muito longe, mas mesmo assim ele manteve em segredo essa doença, dizendo que era apenas úlcera. 3 dias antes de morrer, ele recebeu de Carlos Drummond de Andrade sua última homenagem em vida. Cartola morreria de câncer em 30 de novembro de 1980, aos 72 anos de idade. Quando for enterrado, quero que Valdemiro toque o bumbo. Atendendo a seu pedido, no dia 1º de dezembro, data do seu funeral, Valdemiro, ritmista da Mangueira, que aprendeu com ele como encourar o instrumento, marcou o ritmo de As Rosas Não Falam, cantada por sambistas, amigos, músicos, políticos, intelectuais, no dia da sua despedida. Lembrando que políticos e intelectuais são coisas diferentes. E em seu caixão, a bandeira do time do coração, o Fluminense. Cartola foi um grande sambista, músico, violonista, poeta e, como diz no título, encantou talvez não só o Brasil, mas o mundo com as suas lindas composições e letras que geralmente eram tristes e tocavam muito no coração de quem já sofreu por amor, como ele. Deixe-me ir, preciso andar. O verdadeiro rei das músicas tristes tem nome, e conhecendo um pouco da sua história, é perceptível o tema das músicas que ele compôs. Afinal, um poeta escreve sobre a sua vivência e percepção de mundo. Se você gostou, deixa aqui o seu like e vamos tentar bater a meta de 50 likes, porque esse vídeo dá um trabalho para fazer. E a gente sabe que vocês gostam, porque é o quadro mais assistido do canal. Se inscreve aqui no Seja Músico para fazer parte da família se você ainda não faz. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Comenta a hashtag até o fim pra gente saber quem teve a honra de acompanhar e conhecer até aqui a história do cara que é considerado um dos maiores sambistas do Brasil. Esse é Cartola. Tive sim outro grande amor antes do teu, tive sim. O que ela sonhava eram os meus sonhos e assim íamos vivendo em paz, nosso lar. Em nosso lar sempre havia alegria.